Evangelho de Jesus, segundo Maria, mãe de João Marcos e Maria Madalena. Capítulo 40. O título: O judeu-cristão Paulo, antípoda de Jesus. 1. Sim, como tem sido possível? O capítulo anterior conclui com esta pergunta, pertinente, oportuna, inevitável. Por nós, nunca a escamoteamos. Pelo contrário, até escrevemos os 4 evangelhos em 5 volumes a denunciar a mentira e o assassínio por parte do cristianismo de Pedro e Tiago, depois Paulo, Tiago e Pedro. 2. A denúncia mais pormenorizadamente desenvolvida é feita pelas comunidades clandestinas responsáveis pelo Evangelho de Lucas, o único dos 4, em 2 volumes. O volume 2, ou segundo, em 28 capítulos, revela, taco a taco, como o cristianismo de Pedro e Tiago, depois Pedro, Tiago e Paulo, e finalmente Paulo, Tiago e Pedro, é anti-Jesus. 3. Ninguém se tem dado conta desta revelação denúncia, porque o cristianismo e as igrejas cristãs dele nascidas têm manipulado tudo. Basta terem passado a designar o volume 2 do Evangelho de Lucas por livro dos Atos dos Apóstolos. Uma crassa mentira, logo no título. Como continuar a falar de apóstolos se os 12 traem Jesus? 4. Podem ser apóstolos de Jesus os traidores cúmplices da sua morte crucificada? O volume 2 do Evangelho de Lucas é escrito não para canonizar, mas para denunciar ao pormenor como os traidores e principais cúmplices da morte de Jesus se comportam depois de Jesus se ter tornado maldito à luz da Torá do judaísmo. 5. A denúncia é feita ao longo de 28 capítulos. Basta ver como nós vemos o hiato total entre o volume 1 e o volume 2. O primeiro testemunha Jesus e a sua missão ao serviço do reino, reinado de Deus Criador, Abba, a mãe de todos os povos por igual. E a total oposição, rejeição, por parte dos chefes do judaísmo davídico e do grupo dos 12. 6. O segundo, hoje mentirosamente chamado Livro dos Atos dos Apóstolos, denuncia como os ex-12, depois de terem traído e entregue Jesus aos sumos sacerdotes do templo e ao sinédrio, incapazes de acolher, prosseguir Jesus e a sua revolução antropológica teológica, anunciam ao povo o Cristo Messias vitorioso. 7. Em lugar de prosseguirem Jesus e a sua revolução antropológica teológica, é de resto este o seu único mandato a realizar com os povos de todas as nações. Apesar da Torá do judaísmo, não confundir judaísmo com judeus, o apresentar como maldito de Deus, metem-se a anunciar o mítico Cristo Messias vencedor. 8. Começam por Jerusalém,
onde se instalam, com o aval dos sumos sacerdotes do templo, os crucificadores de Jesus, em conluio com Pilatos. Jesus é de todo banido como o maldito. Só lhes interessa o mítico Cristo Messias vencedor. Anunciam-no e ao seu reino, sem nenhuma oposição, nem dos sumos sacerdotes, nem de Pilatos. 9. Com a entusiástica adesão ao mítico Cristo Messias vencedor por parte do fariseu Saulo Paulo de Tarso, nunca mais Jesus, com o seu Evangelho do Reino, reinado de Deus Criador, Abba, Mãe de todos os povos por igual, sem nenhum povo eleito, entre os mais, é prosseguido, anunciado pelos ex-12, nunca mais. Só um mítico Cristo davídico. 10. Prossegue. 10. Jesus, assim aqui é. 10. Jesus, com a sua revolução antropológica teológica, prossegue como fermento na massa, sal da terra, luz do mundo, mas só no meio, no seio das pequenas comunidades clandestinas, constituídas por irmãs gêmeas e irmãos gêmeos de Jesus, outros Jesus. E através delas, no meio de perseguições desencadeadas pelo cristianismo. 11. Paulo é o teórico e o difusor deste falso evangelho do mítico Cristo Messias davídico vencedor, particularmente entre os judeus da diáspora. Para o poder fazer, começa por se desembaraçar, na pessoa de Marcos, do Evangelho de Jesus, o maldito, à luz da Torá do judaísmo, e da sua revolução antropológica teológica. 12. Não satisfeito com esta decisão, radicaliza ainda mais o seu fanatismo e a sua rejeição de Jesus, o judeu maldito à luz da Torá do judaísmo, e desembaraça-se também de Barnabé, profeta. Só o falso evangelho do mítico Cristo Messias davídico vencedor é pregado por ele aos judeus das principais cidades do império. 13. Quando já tem como o seu próximo destino a capital do Império Romano, recua e toma uma decisão de todo inesperada e inamovível: voltar a Jerusalém. Os capítulos 21 a 26, inclusive, os capítulos 21 a 26, inclusive, do volume 2 do Evangelho de Lucas, relatam-nos ao pormenor esta sua ida a Jerusalém e mostram-nos o judeu-cristão Paulo como o antípoda de Jesus. 14. Leiam estes 6 capítulos seguidos e verão. A narrativa lucana filma, entre aspas, filma esta subida a Jerusalém do fariseu cristão Paulo, em paralelo com a subida a Jerusalém do camponês artesão Jesus, o filho de Maria. A de Paulo é a antípoda da de Jesus. Conclusão: o Cristo de Paulo é a antípoda de Jesus. Escolher é preciso. Jesus é a única escolha. E assim termina o capítulo 40 do Evangelho de Jesus segundo Maria, mãe de João Marcos e Maria Madalena. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.